do balãozinho, que vocês conseguem ver a letra, quem quiser. E lembrando que enquanto a gente canta, então todo mundo deixa o microfone desligado, menos o Ian, que vai estar com o violão. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Então, agora a gente vai passar a palavra para a Thaís, que vai trazer a mensagem para a gente. Bom dia, gente. Está todo mundo me escutando? Ah, não dá para vocês. Sim. Tá. Bom, então eu vou compartilhar aqui, ver se aparece aí para vocês. Ó, vou compartilhar. Apareceu para vocês? Sim. Ó, se alguém tiver algum problema para ouvir ou não tiver aparecendo o que eu estou falando aí no slide, manda mensagem no chat, que aí e aí é melhor, né? Por como vocês estão sem áudio, aí a gente está de olho aqui no chat. O Rafa está me ajudando, tá bom? Beleza. Bom, então, vamos lá. O Ian, né, ele fez o convite essa semana para eu fazer a mensagem, e ele falou para mim que o tema era Santidade ao Senhor, e aí assim, escolher um viés, né, uma ênfase, né, então santidade ao Senhor no trabalho, nos estudos, poderia ser em diversos aspectos, né, e eu fiquei muito feliz, né, com o convite. Obrigada por vocês terem
confiado essa responsabilidade a mim, né? E então, desde que o convite foi feito, eu comecei a orar, comecei a pedir oração, né, para minha família e amigos, e assim, e pedindo iluminação para Deus, né, para trazer a mensagem que Ele quisesse para nós, né? E aí, observando, né, todo esse contexto que a gente tem vivido nos últimos tempos, e eu acho que, no geral, né, mesmo assim, Deus foi trazendo ao meu coração para trabalhar nesse foco, assim, que seria a santidade ao Senhor, na prática do amor ao próximo, né? A gente vive tempos que a gente tem muito acesso à informação, e ao mesmo tempo que isso é uma bênção, né? Se a gente souber lidar com isso de uma forma sábia, isso é uma bênção, isso pode ser negativo. E quando que é negativo? Porque tem muitas pessoas, né, aí adquirindo essas informações, e tá todo mundo aí hoje com opinião de tudo, né, de tudo. E aí é muito complicado ali na hora, porque a gente vê aí, infelizmente, né, nas redes sociais, principalmente, que é onde a gente está vendo os debates, né, a gente não está mais fisicamente para acompanhar quase. Muitas vezes essa falta de amor, né, na hora de expor a opinião, na hora de defender o ponto de vista, né, a gente vê que, enfim, é complicado, né, assim, e que falta amor, né. Então, foi por isso que eu escolhi esse foco, né. E aí, então, começaram os estudos, né. Eu fui pesquisar, então, pesquisar em fontes que eu já estudava há um tempo, né, até pedi algumas sugestões para o Ian, né, que ele também estava preparando os últimos estudos, então, para não fugir muito da linha, né, que já vinha vindo trabalhada. E, bom, enfim, então, vamos lá, né? O que é a santificação? Então, eu vou ler aqui o hebraico, tá? E aí depois eu vou tentar traduzir aí para vocês. Eu retirei aqui esse conceito do Catecismo Maior de Westminster, e eu falei brincando hebraico, porque assim, é um texto complexo, mas eu vou ler e depois vou tentar simplificar um pouco mais o que eu entendi. Então, vamos lá. Santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações. E tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Bom, então, assim, resumindo e simplificando um pouco mais a ideia, o que né, eu entendi aqui é que, assim, a santificação, ela é um processo, né? Assim, ela é um processo que inicia a partir do momento que Deus nos escolheu, que Deus nos chamou para sermos seus filhos, né? E ela vem sendo trabalhada nas nossas vidas através do poder do Espírito Santo, né? E através desse poder do Espírito Santo, a gente vai sendo cada vez mais limpo, né, do velho homem, para que cada vez mais o Espírito e a essência de Deus, de Cristo, habite em nós, né, e para que cada vez mais morra, então, o pecado, a gente morra para o pecado e cada vez mais a gente ressuscite para a nova vida em Cristo. Só estou aceitando aqui mais uma pessoa, tá. Aí.
E aí, eu peguei só, mas eu peguei esse texto aqui que está lá em Efésios 4, de 25 a 32, que fala exortações à santidade, né? São muitos textos, né, que se fala sobre santidade, o processo de santificação, mas como o foco é santidade ao Senhor, com o foco no amor ao próximo, eu escolhi esse daqui, né? Então, o texto diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, aqui é um texto que Paulo escreve lá na carta aos Efésios, fazendo essas exortações à santidade, né? E aí, o que eu gostaria de enfatizar aqui nessa parte é essa questão que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, né? Porque hoje, como a gente vê aí, como eu comecei, né, a reflexão, muitos debates, né, de tudo, né, debates políticos, religiosos, e são os pontos mais delicados, né, e é o que está sendo muito debatido aí, mas como que como santos, né, como filhos de Deus que estamos nesse processo de santificação, devemos nos portar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para que não saia da nossa boca palavras torpes, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Então, assim, é muita coisa que tem por trás desse texto, porque, assim, conforme a necessidade. Como a gente sabe a necessidade? Como a gente sabe a necessidade do próximo? É uma coisa que, assim, vamos supor, para Deus, né, para Jesus, que era onisciente, sondava os pensamentos, ele sabe porque ele é poderoso e tem esse poder. Mas a gente que não a gente não tem esse poder, a gente precisa buscar em Deus essa capacitação. A gente precisa buscar em Deus essa sensibilidade, para que ele nos ajude a entender qual é a verdadeira necessidade. E não aquela que o nosso olho, muitas vezes, pecador vê, que acha que é tudo tão claro. E não, mas por que essa pessoa não entende isso? Não, não, não. Tem muita coisa por baixo, tem muita coisa por trás. Então, assim, como que a gente sabe? Só buscando em Deus essa sensibilidade. E aí a conclusão, né? Assim, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aqui linka para o próximo slide, né? Que seria então a santidade ao Senhor na prática do amor ao próximo, né? Eu escolhi aqui essas duas passagens bíblicas porque quando Cristo ele foi indagado, né, sobre como entrar no reino de Deus e quais seriam ali, né, aqui praticamente é o resumo, né, de todos os mandamentos, né, da Bíblia, que seria amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E ainda sobre o amor, né? Eu trouxe esses 3 primeiros versículos de 1 Coríntios 13, que nos lembram.
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aqui, gente, eu trouxe esses três textos, assim, porque, assim, eu vejo que a gente, em parte, se encaixa nesse sentido, assim, de, graças a Deus, somos jovens, que somos estudiosos, né, que somos pessoas esclarecidas, que somos conhecedores da palavra, temos na nossa denominação muitos estudiosos da palavra, né, teólogos, mas que nada disso vale se não tiver amor. Então a gente pode ter a melhor doutrina, a gente pode ter os melhores pregadores e ter o maior conhecimento ali da palavra, mas se a gente não souber aplicar isso com amor, não vale de nada. A gente vai ser só barulho, porque é isso que está falando aqui. A gente vai ser como o bronze que soa ou símbolo que retina, só barulho. Então, é uma reflexão para nós, né? Como jovens, né? Como membros da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, né? E aí agora, então, vem o segundo ponto, né? Porque vem esse próximo ponto, né? Na verdade, porque assim, como eu disse, a gente tem pregadores maravilhosos, né? A gente, graças a Deus, tem muitas referências boas ao nosso redor na igreja mesmo, graças a Deus por isso. Mas a gente nunca pode esquecer que o nosso maior exemplo de amor é Jesus Cristo. E é nele que a gente tem que buscar sem cessar o exemplo de como aplicar esse amor, de como viver esse amor na prática, né? E aí aqui, então, eu trouxe esse texto de Filipenses 2, de 13 a 16, que fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então, aqui o que mais me chama a atenção nesse trecho é realmente o exemplo de Cristo, né? Que assim, ele era Deus e ele se desfez da sua glória para servir, né? Com paciência, com amor, com humildade. E isso é um texto que, assim, a gente tem que refletir constantemente, porque como filhos de Deus, como jovens de uma igreja que é muito esclarecida da palavra e tem um estudo muito bom da palavra, a gente é muito tentado a se tornar arrogantes. A gente não que a gente vai ser, mas a gente é tentado. Por quê? Somos filhos do Deus e estamos na igreja que tem a melhor pregação da palavra.
né? Mas o que Cristo fazia? Ele não usou dessa divindade dele na hora que ele ia argumentar. Ele sempre na humildade, sempre se colocando na mesma condição que o outro para tentar conseguir estabelecer um diálogo com o outro, né? E aí, assim, eu sou apaixonada por Jesus, eu tenho, às vezes, que até me segurar, porque eu gosto muito de falar sobre ele, e eu sei que não é todo mundo que às vezes está na vibe de ouvir, então eu tento me segurar um pouco, mas é algo que desde quando eu era pequenininha eu sempre fui muito fã dele, e aí eu comecei a ler essa série do Augusto Cury, né, que esse aqui é o livro. O Augusto Cury, ele, acho que como a maioria de vocês sabem, ele é um psicólogo, ele era ateu, e aí ele começa ele estuda muito sobre inteligência emocional, e aí ele começa a analisar algumas personalidades famosas, para analisar a psique dessas personalidades, dessas pessoas. Por exemplo, ele fez essa análise de Hitler, de outras pessoas famosas, e quando ele foi fazer a análise de Jesus, ele se converteu, né? E aí ele escreve, então, uma série de livros, e um deles é esse. Ele escreve uma série de livros sobre Jesus, e um deles é esse, que foi o que eu usei aqui para a citação, que é Jesus, o mestre dos mestres, e o maior educador da história. E aí eu trouxe aqui, então, essa citação, que fala assim, do livro dele, né? Que fala assim: Cristo conheceu intimamente as dores da existência humana. Contudo, em vez de se preocupar com as suas próprias dores e querer que o mundo gravitasse em torno das suas necessidades, ele se preocupava com as dores e necessidades alheias. O sistema político e religioso não foi tolerante com ele, mas ele foi tolerante e dócil com todos, mesmo com seus mais ardentes opositores. Cristo foi ferido física e psicologicamente. Porém, apesar de tantas misérias e sofrimentos, não desenvolveu uma emoção agressiva e ansiosa. Pelo contrário, exalava tranquilidade das mais tensas situações e ainda tinha fôlego para discursar sobre o amor no seu mais poético sentido. Então, aqui é só um pequeno spoiler do livro, né? Eu não vou falar mais para vocês poderem ler, é interessante. Eu, assim, quando eu li o livro, eu li com um olhar bem crítico, até para ver se ele não estava falando nada além, né, Porque, é claro, o Augusto Cury, ele é um psicólogo marqueteiro, ele está vendendo peixe. Então, assim, eu sempre tentei analisar até que ponto o que ele está falando realmente faz sentido com a Bíblia, ou ele só está vendendo um produto dele, né? E, assim, até onde eu li, realmente ele respeitou as verdades bíblicas, e ele analisa, e ele faz análise, assim, de Jesus de uma maneira muito, muito bonita, assim, da maneira como Jesus ele realmente se preocupava com as dores do próximo, né? Ele era tolerante e dócil, ele em meio a todas as pressões que ele sofreu, ele não respondia com uma emoção agressiva e ansiosa. Ansiosa, às vezes, no sentido, assim, de ai, meu Deus, mas essa pessoa não está entendendo o que eu estou falando, e aí, vamos supor, às vezes até num processo de evangelização mesmo, a gente fica ansioso, agoniado, porque a outra pessoa não está entendendo, e aí a gente já quer, de uma vez, falar tudo o que a gente entende para que aquela pessoa entenda, mas aquela pessoa às vezes não está preparada, ela não está naquele momento, né?
E para isso que a gente precisa da sensibilidade, né? Assim, para entender o momento, o tempo. E como eu disse, a santificação ela é um processo. Então, a gente já está num processo mais elevado dela, né? Assim, no sentido, a gente está num nível de amadurecimento maior. Mas se você for pegar uma pessoa que não é crente, não tem como exigir que ela já chegue aqui no nível que a gente está. Então a gente tem que ir com muito tato. E eu vejo que assim, por que eu tô falando muito de Jesus? Porque o caminho, o primeiro passo na hora de evangelizar e querer compartilhar essa nossa experiência com Deus e essa visão de Deus que a gente tem com alguém é por Jesus. Eu vejo que esse é o primeiro passo. Porque imagina você chegando para uma pessoa totalmente com a vida totalmente louca, pessoa que bebe, vai para balada e vive uma vida extremamente os prazeres da carne. E aí você vira para ela do nada e fala: isso desagrada a Deus. A pessoa nem conhece Deus, a pessoa não tá nem aí para Deus. Ela vai dar risada da nossa cara, ela vai debochar, ela vai falar: nossa, que pessoa mais alienada que você é. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, a gente tem que começar por Jesus. A gente tem que começar ajudando a pessoa a refletir. Você sabia que as coisas... Você já ouviu falar que Jesus fez? E a partir do momento que a pessoa ela começa a ter mais curiosidade para conhecer quem que é esse Jesus, para conhecer realmente o que ele fez, ao ponto de começar a amar ele o suficiente, as outras coisas vão ser consequência. Porque aí ela iniciou o processo de santificação. Aí ela entendeu que o melhor caminho é Cristo. Então, ter que abrir mão das coisas do mundo não vai mais ser... vai fazer mais sentido, porque ela entende que para ela caminhar com Cristo, que é hoje uma pessoa que ela aprendeu a amar, porque ela entendeu o quanto ele a amou, ela vai fazer isso de uma maneira mais leve, e não uma coisa imposta, forçada, que muitas vezes as pessoas na igreja mesmo estão vivendo isso, elas ainda não entenderam, tipo, por que eu não posso fazer isso? Porque por isso que a gente tem que buscar conhecer a Cristo, e aí esse processo de santificação ele vai ser mais leve e natural, né? E aí, então, eu tenho algumas reflexões, né, que eu gostaria de deixar aí para vocês. Bom, então, assim, quando estamos debatendo opiniões com o próximo sobre diversos assuntos, fé, política, qual que é o verdadeiro objetivo do debate? Que o nosso ego vença, custe o que custar, ou realmente, com educação e respeito, ouvir e analisar diferentes perspectivas? E por que eu tô falando isso daqui, gente? Porque uma coisa que eu tenho aprendido não dá só para você analisar o que a pessoa tá falando. Você tem que entender quem que é essa pessoa, o que ela já viveu e por que ela tá falando aquilo, né? Porque, infelizmente, as pessoas, elas baseiam muito as suas opiniões simplesmente no que elas viveram e não em outros fatos, em outros estudos científicos. Elas têm as opiniões acirradas porque o que ela viveu foi daquele jeito e aquela é a verdade dela. E gente assim, a gente tem que ter muito tato, e às vezes o melhor é nem debater quando a pessoa está nesse nível, porque ela está muito fechada, porque ela está com o ego dela muito inflamado, e tudo que você vai falar, a opinião dela é a única coisa que restou para ela, diante de tudo que a sociedade negou ela, digamos assim. E aí, outro ponto. Então, assim, o que eu percebo é isso, a gente tem que aprender a ouvir o que realmente aquela pessoa está falando, por trás daquilo que ela está falando. É só Deus mesmo para ajudar, Jesus para iluminar. E aí, outro ponto. Assim como Jesus, temos nos esforçado para conhecer a história do próximo, desenvolver empatia e buscar iluminação divina para ajudá-lo em amor, conforme ele precisa,
ou simplesmente não temos tolerância, paciência com pessoas que julgamos ignorantes. Então, assim, igual eu falei mais uma vez, como jovens presbiterianos, somos esclarecidos de muitas coisas. Mas vocês entendem o peso que isso é? Não é pra gente, em nenhum momento, se vangloriar ou se achar melhor. Pelo contrário, a nossa responsabilidade é muito maior com aquele que ainda não entendeu. Não de forçar ou de ganhar o debate com ele, mas de, com a graça de Deus, ajudar ele a refletir e a rever algumas coisas. E aí aqui, temos de fato internalizado em nossos corações o amor descrito em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, que fala lá, né, que... Deixa eu só abrir aqui. Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês verem. Peraí. Vou abrir aqui rapidinho. Eu vou compartilhar aqui a tela que está aqui para vocês verem. Então, vai lá. O que fala lá, né? Que o amor, o que é o amor? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu tenho esse texto na minha parede aqui num quadro, porque é muito difícil para a gente, como ser humano, que tem, né, ali muitas convicções e opiniões, viver isso, né? E então, assim, eu tenho tentado realmente lembrar a cada dia do que é o amor, né? Porque de nada vale eu estudar tudo que eu estudo, eu tentar desenvolver a melhor performance em tudo que eu faço, se eu não tiver amor, se isso não for por amor, né? E depois que a gente casa, isso vai se tornando muito mais necessário ainda. Porque aí você vai se tornar uma carne com uma outra pessoa que também tem suas convicções, que também teve a sua criação. Aí, entendeu? Porque eu deixei o quadrinho lá? Para eu lembrar todo dia mesmo. Assim, para eu lembrar. E assim... E aí é o outro ponto, né? Assim, você já parou para observar e estudar o comportamento de Cristo frente aos focos de tensão? Como eram suas reações, suas respostas? Qual era o tom que ele usava? E quando ele preferiu responder com silêncio, né? Então a gente vê ali que, principalmente na última semana de Cristo, ele foi muito, né, assim, questionado e afrontado, né? Tipo, você não é o filho de Deus, então faz tal coisa. E muitas vezes ele respondeu isso com silêncio, porque ele tinha plena convicção de quem ele era e do papel dele aqui na Terra. E eu vejo que é isso que vai nos ajudar muito também a ficar mais em silêncio. É cada vez mais buscar em Deus, assim como o Ian falou, acho que no primeiro estudo que ele deu, conhecer a Deus, para que a gente conheça quem a gente é e que assim a gente entenda também cada vez mais o nosso papel aqui na Terra. Porque a gente faz parte de um corpo, cada um tem um papel específico para desenvolver. E a partir do momento que a gente entende qual que é o meu papel na igreja, na minha família, na sociedade, eu acho que a gente começa a ter mais paz de espírito para saber que assim, a gente não precisa ficar correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, querendo assumir todas as posições. E eu confesso que isso está sendo um trabalhar de Deus na minha vida.
eu até acho que estava comentando com o Matheus outro dia na aula de inglês, que assim, eu sempre eu gosto muito de esportes mas eu nunca fui boa, por exemplo, para jogar, vamos supor, futebol, porque eu queria na linha, porque eu não conseguia entender qual era a minha posição. Eu queria ficar jogando em todas as posições. Então, Thaís, vai pro gol. Ficava no gol, porque ali não tinha como eu ficar saindo e fazendo outras coisas. Então, assim, por ansiedade, por falta de entendimento de qual realmente é o meu papel, né? E é isso que Deus tem me ajudado e trabalhado na minha vida, tipo, para eu entender qual que é o meu papel, qual que é a minha função, para que eu fique aqui e permita que os outros desenvolvam as funções deles, assim, eu não me desgasto e também não alejo o outro, né? Porque eu deixo o outro fazer o que é para ele fazer, né? Eu fico literalmente, cada um no seu quadrado. Gente, aquela música tão boba fala tanta coisa. É cada um no seu quadrado mesmo, né? É entender qual que é o seu quadrado. E aí eu terminei com essa pergunta aqui. Você conhece algum curso que nos ensina a ser um bom ouvinte? Porque, assim, tem muitos cursos hoje em dia de oratória, como você ser um bom orador, como você falar com uma boa articulação. Mas quantos cursos existem para nos ensinar a ser um bom ouvinte, né? De realmente conseguir ouvir o que está sendo falado, né? Igual eu falei, ouvir além do que a pessoa está falando. E aí, se vocês conhecerem algum bom, me indica, tá? Que eu gosto de essa área, é sempre bom a gente desenvolver. E aí aqui as fontes que eu usei, né? Então, a primeira, né, a Bíblia. Usei o estudo Santidade e Prática do Pink, o Catecismo Maior de Westminster, a Visão Puritana da Santidade, do Bick, o Mestre dos Mestres, Jesus, Maior Educador da História, do Cury, e o livro O Deus Esquecido, Revertendo Nossa Trágica Negligência para com o Espírito Santo, do Francis Chan, né, que como esse processo de santificação ele se dá a partir do agir do Espírito Santo em nós, eu peguei partes desse livro também para preparar aí a minha reflexão, né, porque ele fala bastante do Espírito Santo, que é esse Deus que muitas vezes é esquecido, né, por nós. E aí eu também me inspirei num trecho dessa letra do Hillsong, que fala que a música é em inglês, né? E aí ele fala um trecho dela, assim, a tradução que seria assim, eu não vou gastar o meu ar, a minha respiração, a não ser que seja por amor. Então, se for para abrir a boca só para fazer barulho, que a gente não gaste a respiração, que a gente deixe Deus ser Deus e que com o nosso silêncio a gente ensine de alguma forma, né? Porque às vezes fala mais quem fala menos, né? Então é isso que eu tenho aprendido muito. Às vezes fala mais quem fala menos. Isso é difícil, né? É difícil pra gente, mas com a graça de Deus é possível. E que a gente continue buscando essa sabedoria em Deus, essa sensibilidade, esse preenchimento do Espírito Santo para realmente desenvolver essa empatia com o nosso próximo, seja ele quem for, e que juntos a gente continue crescendo. Eu acabei. Ai. Acabei. O nosso computador tá travando um pouquinho. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada pela mensagem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Nosso computador tá travando bastante. Antes da gente encerrar, então, vamos cantar o cântico que a gente vai gravar todo mundo junto? Grande é o Senhor?
Vamos cantar no mesmo esquema que a gente cantou. Deixa assim. Que a gente cantou o primeiro cântico, Venha o Senhor me oferecer. Deixa eu só o Ian se organizar. Peguei ele de surpresa. Ok. Eu tenho esse aqui. E aí depois eu falo um pouquinho mais de como a gente vai gravar, o que a gente vai fazer. Avisa aqui. O nosso computador tá travando muito, a gente não conseguiu pegar a letra aí, mas quem não souber e quiser pegar na internet. Senhor, e muito de louvor na cidade do nosso Deus, no santo monte. Alegria de é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Para encerrar essa parte, eu vou pedir para a Elma fazer uma oração para a gente. Pode ser? Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por mais este momento, ó Pai, que podemos nos reunir, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, pela tecnologia, ó Pai, que o Senhor tem nos ajudado e colocado, ó Pai, para que possamos continuar te louvando e aprendendo de Ti, ó Deus. Agradecemos pela vida da Thaís, ó Pai, que trouxe essa palavra para nós, ó Pai, que possamos, ó Pai, em amor e em santidade, passar a Tua palavra para aqueles que não te conhecem, ó Pai. E alertar por muitas vezes, ó Pai, aqueles que, mesmo te conhecendo, ó Pai, fazem aquilo que não te agrada, Senhor. Esteja conosco, ó Pai, para que possamos mostrar o nosso amor, ó Deus. Perdoe de graça os nossos pecados. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Eu fico sem falar. Ele ensina vocês a orar.
Gente, então essa é a sessão que a gente vai gravar. O que a gente vai fazer? Vocês não estão vendo? Oi? Estão ouvindo agora? Tá com eco igual aquele dia do Ian. Tá da hora, fica assim. É, parece um bicho. Tenta de novo, fala aí. Cris? Melhorou? Melhorou. Aê. A gente... Então, essa vai ser a música que a gente vai gravar. Então, a gente vai fazer assim. A gente vai mandar como se fosse um apoio para vocês. Então, uma pessoa tocando, então ia tocando violão, e uma cantando exatamente do jeito e no tempo que todo mundo tem que cantar. Aí, o que a gente faz? A gente coloca com um celular ou com um computador, com o que vocês tiverem, o fone de ouvido. Enquanto vocês ouvem no fone de ouvido, vocês gravam e cantam no outro aparelho. Então, se eu estiver ouvindo no computador, eu gravo no celular. Ou então, quem tiver mais de um celular aí, que ouve com o celular e grava no outro, e grava o vídeo e o áudio. A gente vai combinar... O celular então deitado? Tudo faz. Acho que com quantidade de gente tá tudo deitado. Deitado? Então, a gente vai combinar de todo mundo gravar com o celular deitado e de preferência numa parede lisa, para não ficar muita informação na hora que for o vídeo. Então, vamos combinar a gente... E aí, a gente vai mandar, todo mundo manda o seu vídeo. Também vou falar como que a gente vai mandar, porque quando a gente manda pelo WhatsApp normal, acaba perdendo um pouco de qualidade. Aí a gente vai combinar de ou subir no Drive, ou mandar no Google Fotos, ou a gente... Mas aí, quando tiver pronto para mandar, a gente vai se falando e quem tiver dificuldade, a gente ajuda também. Oi, gente, quem tá com mais pessoas pode gravar junto, não precisa gravar separado. Então, por exemplo, a Thaís e o Rafa podem gravar juntos, a Bruna e a Lari, o Luiz e a Adriana podem gravar juntos, que daí fica até melhor, as vozes conversam melhor. Ai, tem 2 nenéns ali embaixo. Não, é que é sobre o cântico, né? Que é? Se a gente vai fazer divisão de vozes, né? Mas quem sabe? A gente pensa agora à tarde e manda pra vocês.